Muito bem-vindo, Áries. Vamos à sua leitura semanal, atemporal e intuitiva. Aqui eu abro a mesa em 3 linhas, começo, meio e no fim um conselho do oráculo e do tarot para você, depende. Então, procure ficar até o final e vamos ver que informações tem aqui na minha mesa. E espero realmente que eu me conecte com algo que te apoie na caminhada, nesses dias que pode estar acontecendo, que pode vir a acontecer. Aproveite com discernimento. Áries. Então, as primeiras que caem aqui na mesa, Áries. Insinuam sobre uma proposta, sobre um convite, sobre uma oferta concreta. Pode ser que alguém esteja vindo em sua direção para essa oferta, mas de uma forma aqui muito simples, assim, muito não é devagar a palavra, Ares, sabe quando alguém vem tímido, assim, te fazer uma proposta? Tímido, quase inseguro com aquilo que tem para oferecer. E se eu estiver contigo aqui falando sobre parcerias concretas, projetos e negócios, pode ser a energia de alguém que vem na nossa direção, às vezes com um trabalho, com talentos, com uma habilidade, uma expertise, e você é aquele que investe o dinheiro, talvez, ou já tem as ferramentas, ou já tem alguma coisa funcionando. E tá assim, essa energia é como um flerte, né? Primeiro tá sendo, a pessoa vem aos pouquinhos, assim, te falando sobre isso, que gostaria muito talvez de trabalhar com Áries. Mas eu não sei se Áries vai ficar feliz com o que eu tenho para oferecer. E da mesma forma, ainda preciso te dizer que, junto com essa energia um pouco mais tímida, um pouco desconfiada, reservada, com um pouco de medo de ser recusado, sabe, Áries? E a gente vai abrir outras cartas, então aqui não é pra... Então a gente se compadece e faz as coisas. Não, vamos ver o que mais já, tá? Mas eu preciso te adiantar essas primeiras peças, para que você vá sentindo aí no seu contexto, na sua situação atual, que dinâmica é essa? Inverte se for o caso, você tentando se aproximar de alguém, indo na direção de alguém, que você sabe que tem o valor ou a força ou já alguma coisa estruturada, às vezes até já fez, já entende, já sabe construir, né? É um cavaleiro de copas olhando para um rei de ouros. E pode também representar as pessoas mais velhas, né, na nossa família, às vezes os nossos professores, mas, né, os mais velhos no sentido de mais experientes, mais maduros naquilo que a gente quer. E um fundo do deck aqui com um 3 de paus, falando sobre um avanço que inclusive nos empolga, nos vivifica para ambos, como é o fundo do deck. E eu não deixo de sentir esse coração. Eu não sei se é você, Áries, ou se é o outro. Mas vamos lá. Eu tô aqui sendo impulsionada pelo tarô a te dizer que esse processo é valioso, esse cuidado, essa delicadeza para encontrar-se com o outro
ir em direção, mas encontrar-se com o outro num lugar mais humilde, mais com calma. Vamos ver o que, né? E não porque eu tô indo assim para manipular uma resposta, porque eu quero, a pessoa não pode me rejeitar aqui nessa proposta que eu tenho para oferecer, nessa ideia que eu trago, porque se trata de coisas especiais para mim. Eu tô falando das minhas paixões, dos meus talentos, então eu realmente queria que houvesse essa contrapartida de investimento do outro que é mais experiente. Vamos ver o que mais já. Áries, essa semana, o que a gente tá falando aqui, Tarô? Ai, que bacana. Para alguns de vocês, de uma forma bem específica daí, tá? Não vai ser para todos, para alguns de vocês. Recentemente eu fiz um movimento, eu terminei com alguma coisa, ou alguma coisa se concluiu. Fechei uma empresa, terminei um contrato, houve uma separação. Se a gente tá falando de relacionamentos amorosos, pode ser também. Então eu me separo, eu saí, né, de um relacionamento, de uma situação, de um lugar, e é como se eu ainda estivesse escamado, ainda tô, sabe, com o barulho assim do que aconteceu. Um pouco da frustração, um pouco do impacto, e aí tem tudo a ver com essa energia inicial que eu tava sentindo aqui, Ares, para esse cavaleiro, que a gente vai devagarinho para ver o que o outro também tem a dizer com isso que a gente tá levando para recomeçar, como uma oferta de novo negócio, de nova parceria, não sei. Com esse plano que eu tenho aqui, eu já tenho uma coisa aqui rabiscada. Então eu vou devagarinho porque eu ainda tô ouvindo, sabe? Eu ainda tô vindo disso que ruiu, disso que termina, de onde eu saí. Para alguns de vocês eu tô voltando ao passado, sim. Tô voltando à casa de alguém, à casa dos meus pais, à casa a uma empresa, a um antigo trabalho. Eu estava num setor, numa outra empresa, fiz movimento de saída e agora gostaria muito de voltar, Sara. E é legal porque aqui, se essa for a sua parte nessa dinâmica, se é você quem está indo, está voltando, querendo, né, essa renegociação aqui, querendo essa pessoa reinvestindo com você, tem atrás de ti uma carta que representa experiência de trabalho. Então, eu adquiri, inclusive, mais experiência. Então, eu sei um pouco mais, eu tenho mais método, tô com mais café no bule aqui. Mas tudo isso tá no segundo plano, assim, porque, de novo, o que vai na frente é esse passo a passo, se equilibrando, assim, né? Indo devagarinho, com simplicidade. Então, eu tenho aqui as minhas sementes, eu tenho aqui as minhas coisas, vamos ver o que a pessoa diz. E um 6 de paus embaixo desse rei de ouros, me dizendo que é bem possível que essa pessoa queira ou aceite. E talvez tenha só essa expressão de deixa eu analisar aqui bem isso aqui, tá? Um pouquinho talvez uma estratégia, sabe? Desse outro lado que tem o investimento, que tem como te dar esse apoio que você precisa nesse momento. Ah, claro, um 8 de ouros embaixo de outro 8 de ouros. Então aqui são coisas concretas, sim. Tô me conectando com pessoas que estão bem ocupadas aí com as suas questões materiais, profissionais, carreira, finanças. Que legal, Ares. A gente sabe, né? Essa base de sustentação da saúde, né? Para a saúde material, para aquilo que a gente vai construir em cima, né? Com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Eu preciso de mais cartas já. Então, tem um 6 de paus, uma carta onde a gente celebra a vitória, o sucesso, tá? Só quero ver se é com esse rei de ouros aqui, por favor.
Ai, que bem, bem legal aqui, tá? E aí as cartas querem que eu te conte, Ares, que assim, essa atitude devagar, sem movimentos bruscos, eu tô sentindo de dizer assim, né? Com concentração, humildade, com foco sim naquilo que eu já tenho, naquilo que eu pretendo, vai te trazer, sem dúvida, um movimento que alavanca essa próxima etapa. Então, é muito saudável que esse encontro inicial, para essa conversa, para esse reconhecimento, seja realmente nesse passo discreto, suave, sem grandes alardes, sem muitas juras de amor ou propostas, sem muitas grandes promessas nem expectativas, porque a última carta que cai é a carta do carro. E aí tem uma integração aqui de ideias, de interesses. E aí ambos descobrem que tem sim bastante coisa em comum com isso que começa. Se eu tô falando de relacionamento amoroso, às vezes essas questões assim, em que a gente sai de uma relação anterior, de uma experiência anterior, onde eu sempre quis, só um exemplo, tá? Um dos dois sempre quis que daquela relação, daquele relacionamento, tivéssemos filhos. Mas um em nenhum momento pôde, né? E aqui eu não vou entrar nas questões motivos, que óbvio, né? Todos têm os seus, mas o outro não pôde, mas sempre foi uma coisa que eu né, essa pessoa que queria nunca abriu mão, sempre sonhou em ter. E de repente agora sai para a direção de um relacionamento onde isso já poderá ser realizado. Por quê? Porque ambos descobrem que querem, que concordam com algumas ideias. Desculpem. Certo? Se é nas questões de trabalho, eu sempre quis trabalhar com coisas sustentáveis nesse momento da minha vida, mas por onde eu andava aí tentando, não estava acontecendo. Ou a política da empresa acabava não concordava, as ideias não fechavam, e aí tinha essa... Por isso que eu saí de lá, não foi possível. E agora existe essa possibilidade porque ambos vão descobrir e ainda não, isso aqui é um movimento que ainda vai se dar. Então, no primeiro momento eu tô me chegando, eu tô me aproximando disso. Tô indo lá falar com essa pessoa, tô indo lá falar com essa empresa, com esse chefe, ou com esse pai, com esse... não sei. Para cada um vai ser diferente. Então, no primeiro momento, com essa delicadeza, com esse respeito, eu vou lá em busca de mais informações. E aí vocês descobrem que, nossa, isso aqui pode ser realmente bem interessante. Ciclo de uma lua. Conta uma lua. Eu não sei agora qual a lua nós estamos. E claro, nas leituras aqui gravadas, no momento que você chegar, a gente vai estar com um ciclo no céu. Então, no próximo ciclo da lua em que você está, é possível que tenha esse movimento de abertura. Que o 3 de paus aí ele já começa a dar sabe, uma empurrada, um avanço assim. Para algo que no primeiro momento tá indo passo a passo. Um conselho final, então, para Áries nessa nova empreitada aqui. Um conselho para Áries. O que é que Áries pode modificar ou fazer? Colabore. Duas cartas na mesa, Áries, me contando que alguns de vocês passaram por uma transformação forte, intensa, tipo destruição para reconstrução. Carta de Shiva aqui na mesa também. Um deus hindu que
fala, né? O tema dele é a destruir para poder reestruturar algo novo, reconstruir, né? Criação, destruição e renovação. Então tem esses ciclos, né? Essa coisa. E junto também cai um outro deus hindu aqui, né? Na Índia, Brahman, que fala que é a própria fonte criativa à sua disposição para que esse novo seja construído, seja reestruturado. E essa energia ela não pode atuar onde algo já está acontecendo, já está construído. Então, se eu volto no exemplo da empresa, a gente estava numa empresa, aí foi para um outro lugar porque tinha essa esperança de implementar algumas coisas como eu queria ou tinha vantagens diferentes. E aí quando chega lá, vê que já tem toda uma estrutura construída, já tem todo um negócio lá funcionando com as suas políticas, com a sua missão, com o propósito, e que não cabe mais essa modificação que você levaria ou que você gostaria de ver lá acontecendo. Então já tá, não parecia, mas tem uma estrutura muito rígida, muito pronta lá. Então lá não dá mais. Então isso se destrói na nossa realidade. Então a gente sai dessa empresa, sai do relacionamento, sai daquele lugar, como se aquele cenário precisasse se dissolver da nossa visão, da nossa linha de vida, para que a gente entre num outro lugar, numa outra realidade e possa erguer novamente. E quem é que faz isso? A fonte da criação. Brahman é como essa energia primordial que vai dar forma a tudo que há, como a mente superior, de onde as coisas vão começar a ganhar forma. Então aqui, o conselho final dessa carta é: alinha teus pensamentos com a própria fonte, com o teu próprio coração, com aquilo que é autêntico, honesto para você. Isso que eu tô levando, isso que eu quero implementar. Tem ajustes? Preciso fazer mais alguma coisa? É isso mesmo? É o meu coração que tá aqui? É a minha verdade? São as coisas que eu acredito? Então, essas são as perguntas que o tarot tá te dando aqui como conselho para essa semana, que podem aparar as arestas para que quando você chegar nesse Rei de Ouros aqui, ou no encontro com esse cavaleiro, a conversa possa encaixar. Clique, né? Daquela. E aí faz todo sentido ter aqui uma carta que com prenúncio de sucesso e a carta do carro, que aí ganha velocidade, porque daí se a gente fecha essa parceria nova, se essas coisas se fortalecem, eu vi um aperto de mão, né, se nós fechamos negócio, e é simbólico aqui, tá? É realmente simbólico, só como uma atitude de concordância, nós concordamos. E aí tem um avanço do carro, certo? Tem um detalhe aqui nos fundos do deck me pedindo para falar. Áries, os processos de transformação, eles não são do dia para noite. Às vezes às vezes não. Nós sempre precisamos de um tempo para essa desconstrução. Então existem coisas a fazer, né? Eu costumo brincar assim que a gente num primeiro momento só vê fumaça, né? Então fica um pouco confuso, arde um pouco os olhos, a gente fica um pouco tonto, porque as coisas parecem que, né, caiu, né, caindo, né, caiu a casa, uma expressão, e aí a gente fica um pouco atordoado com o barulho de tudo aquilo sendo destruído, né, se dissolvendo. E a outra carta embaixo, que aqui Shiva para mim traz também esse processo alquímico, né, cíclico das transformações. Então aqui dizendo que aquilo que a gente era e como a gente fazia, veja bem, Áries, para que você não volte a fazer da mesma forma, que você queira realmente o novo. Mas com essa condição aqui de disciplina, de trabalho dedicado, o 8 de ouros em 2 decks diferentes, contam pra gente da dedicação, né? Da devoção a algo. E eu não tô falando aqui no sentido religioso, e sim no sentido de
alma, de coração, de propósito, alinhado com a nossa consciência e também com a consciência de quem chega para construir algo com a gente. Certo? Destruição e recriação. Se você está sentindo que isso está prestes a acontecer, o tarô dessa mesa está te falando aqui que o prenúncio é muito positivo. Então é quase que um acolhimento para que você tenha equilíbrio, né? Tenha aí as bases para sustentar o processo. Se isso já acontecer, você já está tirando escombros, já está, né, colocando as coisas no lugar. Então continue, essa é a próxima etapa mesmo. E se isso já aconteceu há um tempinho, você está indo em direção de um recomeço, vá com segurança, mas com sinceridade, com autenticidade, que o propósito aqui é da própria fonte manifestar através de ti e dos teus sonhos. Áries, desejo muito boa sorte nos próximos empreendimentos e nas próximas parcerias. Fique muito bem. Nos vemos no próximo material. Um abraço.